Olá a todos, o meu nome é Cláudia Costa, sou professora de Físico-Química. Vamos falar hoje um bocadinho sobre a atividade experimental do 11º ano, queda livre, força gravítica e aceleração gravítica. Este vídeo vai abordar os objetivos da atividade, o que é que se pretende com a experiência. Vou falar também um bocadinho aqui sobre alguns conceitos que são importantes identificar, que material é que utilizamos para executar a atividade e como é que o manipulamos, que medições é que vamos realizar. Tem aqui algumas questões ligadas aos cálculos simples. Também é importante dominar como é que se trabalham os erros e as incertezas das medições. Depois vamos fazer os cálculos propriamente dito da atividade e tirar daí quais são as conclusões e críticas possíveis mediante os erros que podemos cometer no decorrer da atividade. Dentro dos objetivos da atividade, o que é que se pretende? Basicamente, nós temos dois objetivos. Um deles é determinar a aceleração gravítica. Vamos usar corpos diferentes, ou pelo menos dois corpos diferentes, e simular uma queda livre. E depois vamos verificar, com esses dois corpos diferentes, se a aceleração gravítica depende ou não dos objetos que estão em queda. Convém experimentar dois corpos com massas diferentes, por exemplo. Isto implica que eu tenho que dominar muito bem o conceito de queda livre. Nós vamos fazer isto num laboratório onde existe ar. Portanto, nós temos a ação da resistência do ar, mas vamos simular uma queda livre. O que é que isto quer dizer? Basicamente, uma queda livre é um movimento em que só atua uma força, que é a força gravítica. Os corpos vão cair sob a ação dessa força gravítica, que vai fazer aumentar a velocidade. Normalmente, esse aumento, se estivermos a pensar numa distância próxima da superfície terrestre, em 9,8 metros por segundo em cada segundo. Posso ter um valor diferente. Se a experiência for realizada na Lua, será um sexto deste valor, ou em Marte, um terço, ou noutro local. E esse valor vai variar. Mas basicamente a velocidade vai, enquanto o corpo está a cair, aumentar sempre da mesma maneira no decorrer do tempo, o que nos diz também que o movimento que ocorre neste caso é retilíneo e uniformemente acelerado. Que material é que eu vou precisar para fazer isto e como é que eu vou executar a atividade? É uma atividade relativamente simples. Tem aqui a exigência, se eu trabalhar uma esfera, por exemplo, de conseguir medir o diâmetro dessa esfera, e quando eu vou fazer a medição do diâmetro vou recorrer a uma craveira. Ao utilizar a craveira também se chama de paquímetro. Eu tenho aqui uma imagem do que é o paquímetro ou a craveira, portanto podem chamar das duas formas. Eu vou colocar aqui no meio o corpo. Se eu tiver uma esfera, aqui dentro eu vou colocar essa esfera e depois tenho duas escalas onde vou fazer a leitura. Só lembrar que este equipamento também nos permite fazer uma medição, por exemplo, da espessura de um tubo. Nessas condições eu tenho que colocar o tubo encaixado aqui no A e no A'. Portanto, se eu quiser medir por dentro, eu vou usar esta parte de cima. Se eu quiser medir à volta, vou usar o B e o B'. Portanto, aqui a minha esfera com determinado diâmetro e tenho, como estava a dizer, duas escalas. Normalmente a craveira é utilizada para medir em milímetros. Eu, por acaso, fiz aqui uma fotografia com a minha craveira digital. Vocês conseguem ver a escala maior, está aqui por baixo, e depois, normalmente, temos aqui uma pecinha. Na imagem, na figura em cima, aparece aqui estas duas linhas. Esta pequena escala chama-se um nónio, e é com base nesse nónio que nós vamos fazer a segunda medição. Basicamente, aqui tenho o zero, e então o zero, eu vou usar a primeira escala. Como é que eu vou dizer? A marquinha onde estiver o zero do nónio corresponde ao número de milímetros que eu vou fazer a medida. Portanto, se vocês olharem para a minha imagem aqui em baixo, na escala grande eu estou a ver 17 milímetros. Depois vou usar o nónio para fazer a leitura do vírgula a alguma coisa. Estas duas craveiras têm em certeza 0,05 do milímetro, portanto eu preciso de duas casas decimais. Como é que faço isso? Se tiver uma craveira digital, como a que aparece aqui na imagem, automaticamente ela já me diz esse valor. Aqui é 17,18 milímetros. Eu usei uma borracha pequenina que tinha aqui em casa. No trabalho experimental, costumamos usar uma esfera, um berlinde, uma bolinha, algo relativamente pequeno. Estas duas casas decimais, como eu estava a dizer, vou buscar ao nónio. Vocês conseguem ver que eu tenho aqui um alinhamento. A minha régua do nónio também está graduada e tenho que ir buscar qual é que é a linha que está alinhada
com a escala maior que está aqui por baixo. Então eu vou escolher no nónio o valor onde eu tenha a escala pequenina alinhada perfeitamente com a escala que está atrás. É daí que eu vou buscar as duas casas decimais. Normalmente ou será um 0 no fim ou um 5, porque pode ser, o último algarismo acaba por ser estimado. Também vou precisar medir o tempo, vou precisar de um cronómetro digital. Normalmente esta atividade recorre à utilização de células fotoelétricas. Elas são todas relativamente parecidas, umas são brancas, outras são pretas, consoante a marca. Escolhi aqui uma foto ao acaso que fui buscar à internet. A montagem é executada, ponho uma célula em cima e uma célula em baixo, e se for uma esfera ou outro corpo qualquer, ele vai ter que atravessar a minha célula fotoelétrica ou fotocélula. Numa zona, vocês conseguem ver aqui este pontinho pequenino. Nesta região eu tenho um feixe de infravermelhos que atravessa as duas hastes da minha célula fotoelétrica. Quando esse feixe for interrompido, a célula aciona o cronómetro digital e vai contabilizar, por exemplo, o tempo em que esse feixe está a ser interrompido. Também é possível medir o tempo que se inicia quando a esfera inicia aqui, começa a atravessar a primeira fotocélula, vamos lhe chamar A, e termina quando atravessar a segunda fotocélula. Estas duas medições dão-nos jeito para a atividade que vamos executar. Como é que eu vou executar isto? Eu coloquei aqui 3 passos importantes, mas o procedimento pode ter mais passos ou menos passos, ou pode estar organizado de outra forma. O que é habitual eu fazer? Eu vou falar da minha experiência em particular. Eu costumo costumo medir esta altura chamada altura de queda, portanto é basicamente a distância que a minha esfera vai percorrer enquanto eu estou a fazer registro de medições. A minha fotocélula A vai-me ler o tempo de passagem, o tempo que a esfera interrompe o feixe de infravermelho que atravessa a fotocélula, e a fotocélula B vai ler o tempo que o seu feixe é interrompido quando a esfera passa na segunda fotocélula. Cuidado que este tempo ΔB deve ser bem mais pequenino do que o ΔA. Porque o que é que está a acontecer? À medida que a esfera vai caindo, vai ganhando velocidade, então ela vai ser mais rápida a atravessar a segunda fotocélula. Por isso é que eu vou ler um ΔT pequenino. Há um terceiro intervalo de tempo que também é habitual ler-se. É o intervalo de tempo de voo. Alguns sistemas leem de uma forma, outros leem de outras. Basicamente o que eu quero é o tempo que a esfera demora a percorrer esta altura de queda. Portanto, desde que vai da fotocélula A à fotocélula B. Estes 3 registros podem ser feitos em simultâneo ou não. O ideal é que sejam simultâneos para evitar outros erros, mas há pessoal que não tem equipamento tão recente, há escolas que não têm o último grito na tecnologia e podem ter que fazer estas medições em separado. Se acontecer, estejam conscientes que vamos ter mais erros associados à nossa determinação. Também é comum medir, antes de iniciar a atividade experimental, fazer a medição do diâmetro da minha esfera. Eu costumo chamar-lhe L, não gosto de chamar D, porque o D às vezes está associado ao deslocamento ou ao espaço percorrido. E costumo medir, como costumo usar 2 corpos diferentes, costumo medir a massa de cada um deles. Corpo 1, corpo 2, numa balança, para eu perceber que as 2 esferas que eu estou a testar são de facto diferentes. Depois, em termos de execução, além destas medidas, o que eu vou fazer é largar a esfera, uma de cada vez, para que ela atravesse o meu feixe de infravermelho em cada uma das células fotoelétricas. Esta largada, muita gente larga aqui da posição A, de maneira a não fazer a leitura deste intervalo de tempo de passagem, o ΔTA, e se fizer isso vai considerar que a velocidade aqui é 0. E isto é ótimo em termos de cálculos, vai-nos facilitar e ajudar no cálculo da aceleração média, que é um dos nossos objetivos. Por outro lado, é difícil garantir que aquela velocidade inicial seja 0. Primeiro porque eu tenho que largar a minha esfera ligeiramente acima da fotocélula A, que senão ela inicia a contagem do tempo de voo, enquanto eu tiver a minha mão a interromper o feixe dentro da fotocélula. Então tenho que colocar isto um pouquinho mais acima. Portanto, já estou aqui a introduzir um erro, porque depois vou dizer que a velocidade em A é 0 e já não é. Outra coisa que eu posso fazer para evitar este erro é largar um bocadinho mais de cima, e mesmo que a velocidade aqui seja 0,
já não é muito preocupante, porque o meu objetivo é fazer o cálculo da velocidade aqui onde eu tenho o ponto inicial, que é o ponto onde está a fotocélula A. Eu, para fazer a leitura dessa velocidade, a velocidade no ponto A, vou usar este intervalo de tempo e já faço aqui uma correção de erro. A esfera, entretanto, vai caindo, atravessa a fotocélula B e este intervalo de tempo de passagem volta a ser usado para calcular a segunda velocidade. O tempo de voo vai-me permitir, como eu estava a dizer há bocadinho, terminar a aceleração. Coisas importantes. Eu deixei aqui uma imagem do lado direito. O ideal é que o diâmetro da nossa esfera atravesse o feixe de luz. Está aqui representado a azul o feixe de luz. Se isto acontecer assim, está ótimo, é o que se pretende, mas é muito difícil alinharmos a esfera de acordo com estas dimensões. Portanto, o mais provável é a nossa esfera estar ligeiramente desviada na forma como vai atravessar o feixe. E o que é que acontece? Se não estiver alinhado, eu tenho aqui outro erro. Porque reparem, eu não vou saber quanto é que é esta distância que o feixe foi atravessado. E eu preciso desse valor para poder calcular a velocidade. Basicamente, eu vou determinar a velocidade instantânea no ponto A ou no ponto B com uma aproximação que corresponde ao diâmetro da esfera sobre o intervalo de tempo de passagem. E ao pensar nisto, se a minha esfera não atravessar o feixe no equivalente ao seu diâmetro, este tempo de passagem vai ser menor do que aquilo que seria expectável. E ao ser menor, vai cometer um erro por excesso aqui na velocidade. Este erro por excesso que é cometido na velocidade também vai obrigar a que o cálculo da minha aceleração tenha associado um erro por excesso. E eu vou obter valores de aceleração superiores àquilo que seria expectável. Este é um erro aleatório, é o erro mais comum desta atividade, mas não é o único, já vamos ver outras possibilidades. Então, basicamente, eu já descrevi as medições que vamos fazer. Vamos testar estas medições numa tabela e vamos ver que cálculos simples é que podemos trabalhar com elas. Então, normalmente construímos uma tabela para recolher todas as informações. Reparem que eu tenho aqui a massa e o diâmetro das duas esferas utilizadas, a altura de queda. Vamos fazer mais do que um ensaio para cada largada e eu vou registar as medidas do tempo de passagem, o intervalo de tempo de passagem na fotocélula A, na fotocélula B e o tempo que ela demorou a chegar de A a B, que está aqui descrito como intervalo de tempo de voo. Alguns manuais referem intervalo de tempo de queda, mas há uns anos saiu uma pergunta em exame nacional em que era necessário dar uma resposta que envolvia este valor e foi preferível usar o tempo de voo e então eu tenho substituído gradualmente. Eu vou fazer os registros para as duas esferas separadamente e os cálculos simples que eu posso colocar aqui é o cálculo do valor mais provável, ou média, que implica, no fundo, somar os três valores para cada intervalo de tempo que nós temos e dividi-los por 3, recorrendo sempre à utilização do mesmo número de significativos. Quais são os cálculos mais complexos? Basicamente, eu já falei neles. Nós precisamos determinar as velocidades no ponto A e no ponto B para poder depois descobrir a aceleração média, assim como o erro percentual associado à nossa determinação. Já tinha apresentado a expressão da velocidade, como o diâmetro da esfera e o tempo de passagem. Lembrem-se, por favor, que se a nossa esfera não atravessar o feixe de luz pelo equivalente ao seu diâmetro, eu não sabendo esse dado, vou fazer na mesma o cálculo da velocidade com o diâmetro da esfera, só que o tempo de passagem que eu estou a registar será mais baixo, e ao ser mais baixo introduz o tal erro por excesso na velocidade. Quando eu vou calcular a aceleração média, preciso da variação da velocidade em função do tempo. Então, velocidade final menos velocidade inicial sobre o delta t de voo, em que a minha velocidade final vai corresponder à velocidade no ponto B e a minha velocidade inicial à minha velocidade no ponto A. Posso registar estes cálculos também numa tabela ou posso ter que os fazer. Se à partida trabalhar com os valores médios, o ideal é inscrever tudo numa tabela, mas há exercícios que não exigem fazê-lo desta maneira. Depois de fazer o cálculo da aceleração média, posso calcular o erro. Portanto, eu tenho a aceleração média ou apenas a aceleração, que corresponde à diferença entre as velocidades no ponto B e no ponto A, a dividir pelo intervalo de tempo de voo, o tempo que a esfera demora a percorrer
o espaço entre a posição A e a posição B. Portanto, depois de fazer isto, este valor, vou usá-lo aqui enquanto valor medido e vou subtraí-lo ao valor verdadeiro. Qual é que é o valor verdadeiro? É o valor que está tabulado. Se estivermos nas condições do valor tabulado, este valor há de andar à volta dos 9,80 metros por segundo ao quadrado, se estivermos a falar de distâncias próximas da superfície terrestre. Se formos para a Lua ou para Marte, o valor vai ter que ser ajustado. Portanto, vou dividir o valor absoluto desta diferença pelo valor verdadeiro, multiplicar por 100 para obter o erro percentual. Lembrem-se, por favor, que se eu tiver um erro percentual menor do que 5%, a minha determinação foi muito exata. Determinação muito exata. Confesso que os professores nem sempre apreciam erros tão pequeninos, porque o objetivo é que vocês saibam depois justificar erros maiores do que estes 5%. Já vamos ver quais são as hipóteses. Ainda em termos de cálculos, há duas coisas que eu quero abordar. Uma delas tem a ver com os desvios. Vocês estudaram os desvios no 10º ano e aqui é preciso considerar, muitas vezes, há questões que abordam os desvios percentuais. Para chegar ao desvio percentual, eu preciso do desvio absoluto ou incerteza absoluta, é a mesma coisa. Como é que eu calculo? O desvio absoluto é dado para cada medida e eu vou fazer o módulo do valor medido menos o valor médio ou mais provável. Estes desvios muitas vezes são calculados para um dos intervalos de tempo. Eu tenho que calcular para cada uma das minhas medidas. No exemplo da tabela que eu mostrei, tenho 3 ensaios, então vou calcular 3 desvios. Depois escolho o maior. O maior entre os desvios é o desvio absoluto máximo. E porquê? Só por aqui um igual direitinho. E porquê que eu vou escolher aqui o desvio absoluto máximo? Porque o meu objetivo é chegar ao desvio percentual. Vou escrever aqui no fundo. O desvio percentual, ou desvio relativo percentual, é dado por aquele valor máximo dos desvios a dividir pelo valor mais provável ou média vezes 100. E de novo, se eu tiver aqui uma incerteza relativa inferior a 5%, isso significa que a minha determinação é muito precisa. E o que é que implica isso? Todas as medições são próximas umas das outras em termos de valores. Determinação muito precisa. Exata tem a ver com proximidade ao valor verdadeiro, precisa tem a ver com a proximidade entre as medições executadas. É muito raro aqui calcularmos desvios para a aceleração gravítica. Na aceleração gravítica usamos o erro percentual e depois, às vezes no tempo de voo ou no tempo de passagem, vamos trabalhar os desvios associados. Mas eu disse que queria falar de duas coisas. A segunda é os cálculos onde nos podem pedir a quanto corresponde a aceleração gravítica para determinada posição na Terra ou noutro planeta qualquer. O que é que isto implica? Uma vez que nós temos uma queda livre, a única força a atuar é a gravítica. Então a resultante das forças é a gravítica. E a resultante das forças eu posso calcular usando a segunda lei de Newton, m vezes a, massa do corpo vezes a aceleração. E a força gravítica ou gravitacional posso usar com o recurso à lei da gravitação universal. Constante de gravitação universal, G maiúsculo, massa do corpo, massa da Terra sobre a distância que os separa ao quadrado. Matematicamente, como eu só tenho aqui produtos e quocientes, as massas do corpo envolvido vão ser simplificadas e eu fico com a determinação da aceleração gravítica, que o que eu verifico é que é independente da massa dos corpos em queda livre. Isto é muito importante para eu poder verificar se um dos meus objetivos na atividade experimental foi cumprido. O que é que eu quero dizer com isso? Basicamente, se eu estou a testar duas esferas diferentes, o que eu quero saber é se a aceleração nas duas situações deu o mesmo. Isto já estou a deixar sementinhas para aquilo que nós temos que dizer nas conclusões. Passando então para as conclusões e críticas, o que é que nós podemos concluir desta atividade? Quais são os erros possíveis? Então, nas conclusões, uma das coisas que nós costumamos apresentar é os resultados. Então, é preciso apresentar a aceleração gravítica para cada uma das esferas, associada ao respectivo erro percentual.
Portanto, isto vai dar qualquer coisa, não é? Sei lá, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu pus aqui 16, mas estava a querer dizer um 10. Foi só problemas na minha caligrafia. 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos, sei lá, pensar que eu tenho aqui um erro de 7,5%. E a minha segunda esfera deu-me, por exemplo, 10,3 metros por segundo ao quadrado e tem um erro de, sei lá, 10%. Nenhuma das minhas determinações é muito exata. Mas eu também não posso dizer que não são nada exatas. O que é que eu direi a uma pessoa que tem um erro de 30%, 50%, ou às vezes erros de mais de 100%, em que duplica ou triplica o valor que eu estou a determinar? Claro que eu tenho que perceber porque é que esses erros estão a acontecer. Muitas vezes são problemas nos cálculos. Se eu arredondei, por exemplo, demais, eu vou estar a afastar-me do valor coerente para o cálculo do erro. E tenho que ter aqui cuidado. Portanto, se eu tiver um erro muito superior a 5%, eu não vou dizer que a determinação é muito exata. Se estiver perto dos 5%, posso dizer que é só exata. Se for menor do que 5%, então ela é muito exata. Também é conveniente dizer que há uma determinação mais exata que a outra. Qual é que é mais exata? A que apresenta menor erro relativo percentual. Neste caso, a da esfera 1, que eu tenho um erro de 7,5%. Também convém identificar se eu cumpri com os meus objetivos. Os objetivos foram ou não cumpridos? Eu consegui terminar a aceleração gravítica? Check. Então esse objetivo eu cumpri. Eu provei que a aceleração gravítica não depende dos corpos envolvidos, ou as duas acelerações que eu encontrei são muito dispares uma da outra. Se forem muito diferentes, eu não verifiquei o segundo objetivo. Cumpri o primeiro porque eu determinei G, mas não consegui provar que ele, neste caso, é independente das massas. Agora, se eu tenho valores muito próximos, se calhar já posso dizer que eu cumpri os dois objetivos. É importante ainda aqui dar resposta normalmente à questão problema. Qual é a questão problema? É verificar se dois corpos diferentes caem com a mesma aceleração. Vem no seguimento disto que eu estava a dizer. Se eu tenho dois valores muito próximos de aceleração gravítica, então eu cumpri com a ideia de que os dois corpos, não importa a sua forma ou a sua massa, em queda livre eles vão cair com a mesma aceleração gravítica. Cuidado, que eu tenho que considerar que eu não tenho a ação da resistência do ar. Eu estou a considerar queda livre. Se os dois valores forem de facto muito diferentes, não consigo fazer essa verificação. Eu já vou falar dos erros, mas eu queria separar aqui um bocadinho os erros. Ainda nas críticas ao nosso trabalho experimental, há coisas que são importantes referir. Se eu alterei as condições do meu protocolo inicial, eu devo referi-las aqui. Reparem, se o livro prevê que eu vou fazer uma determinação em que a velocidade inicial é zero, e na realidade eu estou a calcular a velocidade quando ele passa na fotocélula A, eu não estou a cumprir com o protocolo inicial. É uma alteração que eu fiz e convém explicá-la neste momento. Também precisamos refletir um bocadinho sobre o trabalho que desenvolvemos, que aprendizagens é que eu executei, o que é que eu consolidei com esta atividade. Tive dificuldades em quê? Porquê? Superei-as? Como é que funcionou o meu grupo de trabalho? Executamos direito? Concluímos bem? Discutimos todos? Cada um fez uma parte? Trabalhamos todos individualmente? São coisas que importa referir nas conclusões de um trabalho. E aqui também é importante fazer isso. Claro que antes de fazer esta crítica final, é muito importante referirmos se nós temos um erro significativo, portanto mais do que 5%, explicar de onde é que vem esse erro. E nós temos que conseguir distinguir que há dois grupos de erros. Os erros sistemáticos, que eu consigo corrigir porque eles afetam a nossa medida sempre da mesma maneira, e os aleatórios, que são muito mais difíceis de corrigir, para não dizer impossíveis, e que não afetam a nossa determinação sempre da mesma forma. Quais são então os erros sistemáticos associados a esta atividade? Pode ser, por exemplo, a calibração dos equipamentos de medida não estar bem feita. Se eu tiver a utilizar uma craveira para ler o diâmetro das esferas, se eu tiver a utilizar um cronómetro digital para ler os intervalos de tempo e estes equipamentos não estão bem calibrados, eu vou ter aqui erros que resultam da existência e da utilização destes aparelhos. Então é importante perceber como é que eles estão calibrados, mas ainda assim ter consciência que por trás dessa calibração também há erros. Não há nenhum aparelho que seja perfeito. Quais são os erros aleatórios? A meu ver, e os mais importantes para referir aqui, são dois. Um diz respeito à nossa determinação apresentar um valor que é inferior à aceleração gravítica prevista, esperada, teórica, tabelada.
Quando é que isto pode acontecer? Nós estamos a partir do pressuposto que não há resistência do ar a atuar no movimento que vamos descrever. Mas ela existe, porque há ar na sala. E se ela existe, se ela for significativa, ela vai desviar a nossa determinação e vai contribuir para que o valor da aceleração gravítica dê inferior aos 9,80 metros por segundo ao quadrado esperados. Temos aqui um erro por defeito. Mas o mais provável é termos uma determinação que indica que a nossa aceleração gravítica é maior do que os 9,80 metros por segundo ao quadrado. E quando é que isto acontece? O erro mais grave, que eu já expliquei há pouco, relaciona-se com a passagem da esfera pelo feixe de luz. Porque se a nossa esfera não estiver perfeitamente alinhada, a parte da esfera que atravessa o feixe de luz não é o diâmetro, é um valor mais pequenino. E se é um valor mais pequenino, quando eu for ler o intervalo de tempo, ele é menor do que aquilo que deveria estar a acontecer. O que vai determinar que a velocidade que eu vou determinar é superior à que deveria ser. E se a velocidade é maior, eu estou a cometer aqui um erro por excesso, também cometo um erro por excesso na aceleração gravítica. Antes só de concluir a análise desta atividade experimental, falar numa coisa que não discuti logo no início e que é importante. Quando nós vamos determinar a velocidade instantânea, o que nós estamos a fazer ao utilizar a expressão do diâmetro a dividir pelo tempo de passagem, esta expressão é uma aproximação. Basicamente o que eu estou a dizer é que a esfera percorre uma distância pequenina com velocidade constante. E na realidade a minha esfera tem sempre o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ou seja, a velocidade ela está sempre a aumentar. Então, porquê é que eu ainda assim estou a fazer isto? Basicamente é uma aproximação importante, porque o ΔT de passagem é um valor muito pequeno. E como ele é muito pequeno, eu tenho apenas uma pequena variação da velocidade nesse intervalo de tempo tão pequenino. E por isso é que eu posso fazer a aproximação. Eu não devia ter falado nisto logo a quando do procedimento ou dos cálculos, mas falhou. Para eu não estar a gravar tudo de novo, fica aqui esta pequena nota. Obrigada por estarem desse lado. Espero ter ajudado com a interpretação desta atividade. Ela é relativamente simples. Se tiverem questões, podem me deixar através de e-mail. Ou se me encontrarem por aí, também podem perguntar. Bom trabalho. Fiquem bem.